Então, a química orgânica é aquela que vai trabalhar com os compostos dos seres vivos e tem composto carbono. E a inorgânica é as que não originam do ser vivo. Tá? Elas se originam dos minerais. E aí que a gente vai se dividir em ácido, base, sal e água. E a gente tem 4 tipos de funções inorgânicas: ácido, base, sais e óxidos. Tem mais alguém entrando, peraí. Vanderleia, boa noite, Vanderleia. Oi, Tudo bem? oi, boa noite. Tudo? A gente está fazendo uma revisão aqui de química, que como a gente não teve aula ontem, para poder a gente não passar a semana sem ver, tá bom? E aí, Tá. na química inorgânica, a gente tem os compostos inorgânicos, que normalmente formam íons, quando eles estão na presença de água. O que é íon? É quando um se forma cloro menos 1, que é da família 7A, oxigênio menos 2, que é da família 6A, nitrogênio menos 3, que é da família 3A, 5A. Então, aqui, ó, HCl, isso aqui é um ácido, né? Ele tem o hidrogênio mais o cloro. Com a água, ele se dissocia. E aí ele vira hidrogênio mais Cl menos. É um processo de ionização. Nesse caso aqui, NaCl, Na mais Cl menos, dissociação. NaOH, vai ter Na mais e OH menos, dissociação. Então, formam íons, né? Ficam com carga positiva e negativa. Dissociação ou ionização? Dissociar quer dizer separar. Então, eu separo os íons. Eles já existem. Isso é um tipo de ligação iônica. E no caso da ionização, os íons vão ser formados. Ele vem de uma ligação covalente. Então, os íons antigamente não existiam. Então, é só pensar, tem hidrogênio? Então, é uma ionização, porque o hidrogênio só pode fazer ligação covalente. Por que ele só pode fazer ligação covalente? Porque ele só tem um elétron. Então, se ele doar esse único elétron que ele tem, ele vai deixar de existir. Então, ele só pode fazer ligação covalente. Então, no caso do hidrogênio, ele faz uma ionização. E no caso dos outros que forem cátion e ânion, família 1A com 7A, 2A com 7 ou 6 e 5A, e a família 3 com alguém da 5, 6 ou 7A, vai ser dissociação. Deu para entender a diferença? Hidrogênio Sim. com alguém da 7, 6 ou 5A, ionização. Alguém da família 1, 2, 3 com outro alguém da família 5, 6 e 7, ionização. Pronto. Então, aqui, ó, dissociar, separar, NaCl. O Na é da família 1A e o Cl, que é o cloro, é da família 7A. Então, como aqui não tem hidrogênio é dissociação, Na mais, Cl menos. Então, aqui, ó, cristal de cloreto de sódio, de NaCl. Quando ele é hidratado, ele separa o cloro do sódio. Aí aqui é a ionização. É quando eu quebro a ligação covalente. Lembrando, o hidrogênio só tem um elétron. Então, ele não pode jogar o único elétron que ele tem fora. Então, o que ele vai fazer é compartilhar elétron. Quando ele compartilha, ele quebra a ligação covalente. Por isso que tem outro nome, que é o de ionização. Tá? E esses íons são formados e não existiam anteriormente. Tá? Ionização, ionizar. Os íons serão formados. Aí aqui outro exemplo. HCl, H mais Cl menos. Então aqui está a molécula HCl, ligação covalente. Chegou a água, que também é ligação covalente. E aí tem os íons livres, H mais Cl menos. Dissociar composto iônico e ionizar composto covalente. E aí a gente vai revisar, né? Os ácidos. Os ácidos são o quê? São aqueles que formam com hidrogênio. Então, começa com H+, sofre ionização e tem sabor azedo. E aí sempre vai ter o hidrogênio na frente, ó, HCl, HBr, HI. E aí quais são os principais ácidos? Ácido clorídrico, presente no estômago, também chamado de ácido muriático, porque ele vai corroer, né?
Depois você tem o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que é usado na bateria, para fazer bateria, e na fabricação de papel e inseticida e outros produtos. Ácido nítrico, HNO3, vocês já viram isso em geografia. Ácido usado na fabricação de fertilizante e na fabricação de pesticida, TNT e nitroglicerina. Ácido fosfórico, H3PO4, usado em refrigerantes como conservante e usado na indústria farmacêutica como antiferrugem, entre outros. Ó. W40, WD40, já viram isso? Serve para, por exemplo, tá com uma fechadura que está emperrada, alguma coisa emperrada, você bota WD40, ele limpa, vamos dizer assim. É o ácido fosfórico. O ácido carbônico, H2CO3, que também está em refrigerante gás e água com gás. É um ácido instável e é composto pelo gás carbônico. Ácido perclórico, que é o HClO4, e ele está presente na água sanitária. Ácido fluorídrico, consegue corroer vidro, né? Então tem que ser guardado em frasco plástico e usado para fazer gravação em cristais e vidros, tá? Ácido sulfídrico, H2S, responsável pelo cheiro de ovo podre, componente de odor desagradável, excretado pelo gambá e odor de flatulência, ou seja, soltando um pum, né? Ácido cianídrico, HCN, que ele se junta com cianeto, que é o CN, é venenoso, encontrado na folha de mandioca e era usado nas câmaras de gás. Então, os principais, olha aí, ácido clorídrico, HCl. Oi? É encontrado aonde? O da mandioca? Esse cianídrico? Na mandioca. Na folha da mandioca. E antigamente ele era usado nas câmaras de gás. Pesado, né? Então, o gás cianídrico, o clorídrico, ácido nítrico, sulfúrico, fosfórico, carbônico, todos eles são ácidos e repara que todos eles começam com H. Então, quando o composto começa com H, 99% de chance de ser ácido. Aí os outros, ácido perclórico, fluorídrico, sulfídrico e cianídrico. Aí vem definição de arrênios. Os ácidos são substâncias que em água vão liberar o H+, que é um cátion. Por que ele é um cátion? Porque é uma carga que se libera de carga positiva, por isso que ele é um cátion. Tá? Então ele se ioniza. Lembrando que ele se ioniza porque é uma ligação covalente. Então HCl quebra, vira hidrogênio mais, Cl menos, HNO3, H mais 1, NO3 menos 1, H2, SO4. O hidrogênio é mais 1, esse mais aqui é a mesma coisa que mais 1. Esse 2 vem para frente porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Tá vendo? Esse 2 aqui também quer dizer isso. SO4 menos 2. H3PO4 é H+. O 3 que estava aqui é para dizer a quantidade de hidrogênio que eu tinha. Então, no caso, 3 hidrogênios. Mais PO4 menos 3. O que é esse 4 aqui? Quer dizer que eu tenho 4 elementos de oxigênio. Tá? H2CO3. Significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. Quando quebra com a água, 2 de hidrogênio com carga mais 1 composto de CO3 com carga menos 2. Tá? HClO4. O que ele vai ter com água? Ele vai soltar o hidrogênio H+, mais um ClO4-. Então, de novo, 4 átomos de hidrogênio, 1 de cloro, 1 de hidrogênio. Ácido fluorídrico vai formar H+, que é o hidrogênio, mais um flúor.
Ácido sulfídrico, 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 átomos de carga mais 1. Mais 1 átomo de carga menos 2. Ácido cianídrico, 1 elemento, 1 átomo de carga mais 1 e mais 1 de carga menos 1. Deu para entender a ideia? Todos eles são ionização, porque se trata de hidrogênio. E aí vem a classificação dos ácidos. Eles podem ter ou não oxigênio, pode ser classificado pela força do ácido ou pela presença de hidrogênios ionizáveis. Então, se um ácido tiver oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Se ele não tiver oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Exemplo de um hidrácido, HCl, ácido clorídrico, não tem oxigênio. Agora, exemplo de um oxiácido, HClO4, ácido perclórico, ele tem oxigênio. Ó, vou voltar aqui, ó. Só para a gente ver isso. Esse aqui é um hidrácido, porque não tem oxigênio. Esse HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3, todos eles são oxiácidos. Por quê? Porque eles têm oxigênio presente. Depois, HClO4 vai ser um oxiácido porque tem oxigênio. HF, hidrácido, porque não tem oxigênio. H2S vai ser hidrácido ou oxiácido? Hidrácido. HCN vai ser hidrácido ou oxiácido? Hidrácido também. E aí a gente vem em questão a força do ácido. Ele é fraco se ele ionizar pouco, moderado se ionizar muito e forte se ionizar muito. Em relação aos hidrogênios, ele pode ser monoácido, quando tiver um hidrogênio, ou monotrópico, diácido ou diprótico, se tiver 2 hidrogênios, triácido ou triprótico, se tiver 3 hidrogênios, e tetrácido ou tetraprótico, se tiver 4 hidrogênios. E aí, quanto à presença e ausência de sódio. Aí aqui ele está fazendo a classificação que eu fiz ali em cima. Hidrácido, oxiácido. Olha lá, HClO4 oxiácido e o restante tudo hidrácido, porque não tem oxigênio presente. Exemplo. Adicionar 100 moléculas de HCl na água. Então, 92 moléculas se ionizaram. O HCl vai virar H+, mais Cl-. Então, a porcentagem que se ionizou é de 92%. Esse, adicionar 100 moléculas de ácido fluorídrico na água. Se eu adicionar 100 moléculas de ácido fluorídrico, 9 moléculas se ionizaram HF, formando H+, mais F-. Aí aqui exemplo, vou adicionar 100 moléculas de hidrogênio HX na água. Então, 100 moléculas desse elemento aí, HX. Então, 38 moléculas se ionizaram. Ou seja, que teve a quebra do hidrogênio. E aí o grau de ionização, 38%. Em relação aos ácidos, a força do ácido pode ser fraca ou forte. E aí o hidrácido tem um grau de ionização, que é a porcentagem da molécula do ácido que se ioniza. E aí o grau de ionização, que é o alfa, é calculado como? Número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Lembrando, o que é molécula ionizada? É aquela em que o hidrogênio separa do restante. E o que é a molécula dissolvida? É aquela em que eu não tenho a presença do hidrogênio. Eu vou e quebro a molécula numa parte positiva e outra numa parte negativa, tá?
Exemplo. Após dissolver 100 moléculas de água de HCl na água, 92 se ionizaram. Então, 92 sobre 100, 92%. Após dissolver 100 moléculas de HF na água, 9 se ionizaram. Então, o grau de ionização é 9 sobre 100, 9%. E é a classificação dos ácidos. Ele pode ser forte, moderado ou fraco. Se o ácido for acima ou igual ou acima de 50%, ele é forte. Se o ácido for entre 5% e 50%, ele é moderado. E se o ácido for abaixo ou igual a 5%, ele é fraco. Certo? Aí vem a classificação dos hidrácidos. HCl é 92%, é um ácido forte. O ácido fluorídrico é 9%, é moderado. E o HX é 38%, também é moderado. E aí a classificação dos oxiácidos, é aqueles que têm oxigênio presente. Aí vem o X, é o número de hidrogênios que existe na equação, por exemplo. Se eu falar H3PO4, o X aí seria 3, porque eu tenho 3 hidrogênios. E o Y é o número de oxigênios que eu tenho. Então, H3PO4 tem 4 oxigênios. Então, a força do ácido é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. E aí você vai ver quanto é que dá. Se dá 0 é forte, se der fraco, se der 1 é moderado, se der 2 ou 3 é forte. Certo? Então, aqui, H2SO4 é 2, que é forte. HNO3 também é 2, que é forte. H3PO4 já vai ser moderado. E HNO2 vai ser moderado. E HClO vai ser fraco. H4SiO4. Força de ácido é igual a 4. Força de ácido igual a 4. 4 menos 4, 0. E aí a gente vai vir para os ânions. Ânions são aqueles que têm carga negativa. E quando ele não vem seguido do oxigênio. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, cianeto. E aí os ânions com o oxigênio. Nitrato, sulfato, fosfato, carbonato. Tá circulado, são os mais usados. Por exemplo, nitrato de sódio, sulfato de magnésio, fosfato de carbono, carbonato de sódio, bicarbonato de manganês, clorato de magnésio, clorito né? E assim vai. Aqui eu tenho o nome dos sais, sulfito. Como é que fica se eu for fazer o sal? Perclorato, cromato de cromato, permanganata, tiomocianato, borato. Aí aqui, a parte dos ânions. Ó, toda vez que eu tiver um ânion, ele pode terminar em ito, ato ou eto. E aí o ácido, se ele for ito, ele vai virar oso. Se ele for ato, ele vai virar ico. Se ele for eto, ele vai virar hídrico. Então eu falo bico de pato, perigoso, pericrito. Com ácido sulfídrico não me meto. Então esse é o macete. Bico de pato, perigoso, periquito, com ácido sulfídrico não me meto. Até aí tudo bem, meninas? Sim. E é o nome dos ácidos a partir dos ânions. Cloreto. Vamos lá. Bico de pato, perigoso, periquito. Com hídrico não me meto. Então, cloreto termina em eto. Então, o inicial vai ser ácido clorídrico. Aí aqui, ele dá um outro exemplo para gravar.
Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, ito vira oso, ato vira ico, eto vira hídrico. E aí vem, qual é o nome do ácido formado a partir do ânion fluorito? Então, fluoreto vai virar o ácido fluorídrico. Nitrato vira ácido nítrico aqui. Aí, de novo, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Qual é o nome do ácido formado a partir do ânion perclorato? Bico de pato. Então, ato vira ico. Perclorato vai virar ácido perclórico, ico. Espera aí. Aí aqui, qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion cloreto? Então, o ânion cloreto vem do HCl, do ácido clorídrico. Quebrei. E aí, qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion sulfato? Sulfato é SO4 menos 2. Então, H2, SO4, 1. H2SO4, do ácido sulfúrico. Tá? Qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion fluoreto? Com hídrico não me meto. Qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion fosfato? Bico de pato. Ato vira ico. Ácido fosfórico. Ico, tá vendo? Terminação ico. Depois, qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion cianeto? Cianeto, família 7A, menos 1. Então, o ácido cianídrico, HCN1. Qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion cromato? CrO4 menos 2. E aí eu vou ter o H2CrO4. E qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion carbonato? CO3 menos 2. Então, é o H2CO3 menos 2. E ele vai formar o ácido carbônico. Qual é a fórmula molecular do ácido formado a partir do ânion sulfeto? Bico de pato, perigoso, periquito, com hídrico, não me mesmo. Ele vem do ácido com a terminação hídrico. Então, ele vai formar ácido sulfídrico. Tudo bem até aqui, meninas? Sim. Agora vamos ver Sim. bases agora. Tem que ver. Se eu consigo compartilhar. Não. Me diz se vocês... Vamos ver minha tela. Vou mudar aqui. Pra gente olhar a base agora. Então, agora a gente vai ver a base. A base sempre vai ter o OH, que é o que a gente chama de hidroxila. E a hidroxila é um composto iônico, sofre dissociação. Por que dissociação? Porque é a mesma ideia do hidrogênio. Quer dizer, da ligação
iônica. Quebra no H-, tá? Ele tem sabor adstringente, amarga a boca e diminui a salivação. Exemplo, banana verde. Então, aqui um exemplo. NaOH+, vai virar Na+, e OH-. E as principais bases, hidróxido de sódio, NaOH, ela é muito corrosiva, desentope pia, usado na preparação de compostos orgânicos e é conhecido como soda cáustica. Tá? Depois vem o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, cal hidratada, cal extinta ou apagada, é usado na construção e na parede, caiação. Depois vem hidróxido de magnésio, MgOH2, que é também conhecido como leite de magnésia. Serve para laxante e antiácido estomacal, quando a gente está com muita azia, né? Ou acidez no estômago. Depois vem hidróxido de amônio, NH4OH, é conhecido como amoníaco, usado na fabricação de fertilizantes. E aí NH4OH é hidróxido de amônio. E aí aqui as principais bases que nós vimos, né? Ela sempre termina com OH, que é a hidroxila, mas a nomenclatura dela sempre começa com... termina com OH. Então fica hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio. E aí as bases são substâncias que em água liberam ânion OH-. Elas se dissociam, porque é um hidrogênio, lembra? E aqui está mostrando como é que dissocia, ou seja, como é que separa as bases. NaOH vai virar Na+, OH-. O CaOH vai virar Ca+2, OH-. Mais 2 é a carga do cálcio, eu só tenho um cálcio. E aqui eu tenho 2 átomos de OH-, que é hidroxila. Depois, um Mg2, ou seja, o magnésio tem carga mais 2 e o OH, que é hidroxila, tem carga menos 1. Tanto que eu preciso de um magnésio para 2 hidroxilas. Um AI3 mais 3 OH. Não, aí não, AL, né? Alumínio. Então, a alumínio é da família 3A, ele precisa jogar 3 fora. A hidroxila da família 7A, porque tem NOx menos 1, precisa pegar 1 para equilibrar. Então, cada hidroxila vai pegar um alumínio. E aí vai ficar OH3, por isso que tem 3 átomos de hidroxila. E aí a base pode ser forte ou fraca, solúvel ou não em água. E aí a gente vai ver. Se a força da base for pouca, for fraca, ou pode ser forte, quando separa muito. Então, bases da família 1A e bases da família 2A são fortes e separam bastante. Então, ele dá o exemplo aí. MgOH2. Demais bases fracas dissociam um pouco. Tudo bem? Até aqui? Sim. Tá.
Esse aqui, depois vocês podem tentar fazer a dissociação. NaOH, Na mais OH menos, CaOH, Ca mais 2 OH menos. AlOH3, Al mais 3 OH3 menos. FeOH. Vai ser fraco, né? Porque o ferro não é da família 1A nem 2A, assim como o alumínio também não é. Assim como o amônio NH4 também não é. Então, eles seriam bases fracas. E a solubilidade? Eu tenho solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Solúvel faz uma mistura homogênea, ou seja, uniforme, em água. Normalmente é a família 1A. Então, aqui exemplo, LiOH, NaOH, KOH. Depois vem os pouco solúveis, que a base é na família 2A. E aí eu vou ter aqui hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio. E os insolúveis, que são as demais bases, tá? Em relação à classificação das bases, ela pode ser monobase, se ela tiver uma hidroxila, dibase, se ela tiver 2 hidroxilas, tribase, se tiver 3 hidroxilas, e tetrabase, se tiver 4 hidroxilas. A partir dos cátions, a gente pode formar bases. Então, aqui, sódio, lítio, potássio são da família 1A, mais 1. Então, quando junta NaOH, é 1 para 1. Agora, Al e magnésio são da família 3A. Quem é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio é da família 2A. E aí a gente tem aqui variações dos elementos. Então, eu tenho... Peraí. Quem tem carga variável? Ferro, cobre, o manganês, o níquel, o ouro e o cobalto. Por isso que eles são elementos de transição. Estanho, platina. E aí a nomenclatura vai ser sempre o quê? Hidróxido de e o nome do cátion. Então, aqui. Aqui o alumínio, AlOH3. Hidróxido de alumínio. Qual é o nome da base formada a partir do cátion magnésio? Então, magnésio Mg mais 2, então tem que se juntar OH menos 2. Nome de base a partir dos seus cátions. Estrôncio mais 2, então é hidróxido de estrôncio. Certo? Qual é o nome da base formada a partir do cátion amônio? Amônio é o NH4. Então, HNO4. Qual é o nome da base formada a partir do cátion amônio? E aí o cátion, hidróxido de amônio. Hidróxido de estrôncio, tá vendo que o estrôncio é da família 2A, o cátion dele é mais 2. Nome de base com cátion de carga variável. Hidróxido de hidróxido de bório. Vamos ver aqui, ó, hidróxido ferroso, hidróxido férrico, tá vendo? Hidróxido ferro 2, hidróxido ferro 3. E qual que tem maior carga? Oso é o que tem menor carga. Então, de cobre, menor carga, hidróxido cuproso.
ou hidróxido de cobre 1. Maior carga, hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre. Aí, nome de base com cátion de carga variável, ou seja, a carga vai mudando. Então, menor carga é o hidróxido estanoso ou hidróxido estanho 2. SN mais 4, hidróxido estânico ou hidróxido estanho 4. Aí aqui exemplo, hidróxido auroso, hidróxido áurico. Áurico, maior carga, por isso terminação ico. E oso, menor carga, por isso terminação oso. Fórmula das bases a partir dos seus cátions. Então, aqui, ó. NaOH-. Na mais OH-. É 1 para 1. Um é mais 1, outro é menos 1, então só preciso de cada um. Agora, o magnésio é da família 2A, é magnésio mais 2 e OH-. Então, eu vou precisar de duas hidroxilas para ligar com o magnésio, para equilibrar. Cátion alumínio, que é da família mais 3, então vai ficar Al3OH-. Tá? Se for hidróxido ferroso, Fe mais 2, OH-, vai ficar FeOH2. Hidróxido férrico, que tem maior NOx, então Fe mais 3, então OH3. Mesma coisa com hidróxido cuproso e hidróxido cúprico. Cuproso tem NOx mais 1, então CuOH, e o cúprico tem NOx mais 2, por isso OH2. Tudo bem? E o hidróxido estanoso, estanho mais 2, oso de menor carga, e o hidróxido estânico de maior carga. E aí, com o H, vai formar o SnOH4. Tudo bem? Tudo. Sim. Aí a gente vai ver depois